além de ser predominante na educação formal, por qual motivo o verbal, mais especificamente comunicação escrita, parece constituir uma forma tão forte e paradigmática no ensino, a ponto de se tornar avessa a outras formas mais híbridas? Ou seja, por que a educação formal tem dificuldade para lidar com recursos que estejam fora e cada vez mais distantes do universo de Gutenberg, ou de um universo estritamente gutenbergiano? Faz alguns anos, não me lembro quantos, mas pode ser bem 15 anos, que eu fui convidada para falar no ANB, para acho que 2.000 pessoas. Era uma mesa redonda, e as redes ainda não tinham, quer dizer, a internet ainda era uma promessa. O que a gente tinha nas universidades era BitNet. E eu estou lembrando desse evento porque lá eu disse o seguinte: a escola perdeu o bonde dos meios de comunicação de massa. A escola não conseguiu fazer qualquer tipo de aliança com os meios de comunicação de massa, a não ser nos telecursos. Agora, a eficácia dos telecursos eu coloco muito em questão, porque, na realidade, eles tentam simular a situação de sala de aula sem ter aqueles fascínios próprios da sala de aula. Ou seja, a presença, o olhar, a gestualidade, poder chegar perto, etc. Que isso que faz, não é? Que eu chamo de fascínio da situação de ensino-aprendizagem em presença, o intercâmbio, a interação. Então, a única coisa que se conseguiu aproveitar dos meios de comunicação de massa foi justamente essa história dos telecursos. Mas o que eu dizia lá? Agora estão começando a aparecer novos meios de comunicação e, diante desses, a escola não pode ficar parada. Mas a escola, ela tem uma função importante, conservadora. Isso a gente não pode recusar. Ou seja, faz parte da escola ela manter a tradição do passado. Mas também ela não pode se alijar da realidade vivida, não é? Dos educandos. Bom, na época dos meios de comunicação de massa, o que acontecia? Aqui estava a escola e aqui estava a vida real. Coisas completamente separadas. A criança saía da escola, chegava em casa e ligava a televisão. E entre uma coisa e outra tinha que interromper a televisão para fazer a lição de casa. Entre uma coisa e outra não havia comunicação. Agora, com as redes, quando o computador estava ainda recluso ao desktop, tudo bem, ia para a escola, chegava em casa, podia fazer alguma pesquisa. Naquela época ainda, os browsers, não é? Os motores de busca eram difíceis de serem utilizados. Para a gente conseguir dialogar com eles era um custo, mas isso gradativamente foi ficando cada vez mais poderoso. E junto com o poder dos motores de busca, o que apareceu? Apareceram os equipamentos móveis. Hoje nós carregamos um computador poderoso na nossa mão. E as crianças estão usando esses equipamentos e manuseando e manipulando esses equipamentos com uma facilidade muito maior do que pessoas, não vou falar nem da minha geração, uma geração antes da minha, que tem uma dificuldade enorme, enquanto as crianças já nascem, parece que com uma predisposição para a utilização do potencial que esses equipamentos tecnológicos apresentam. Então, eu considero que um dos grandes desafios da escola hoje, ou o maior desafio, é ela conseguir integrar, mas não se entregar ao dernier cri, que essa não é a função da escola. O dernier cri já está aí na rua, na vida.
Quer dizer, a função da escola é ela conseguir complementar as suas finalidades com esse potencial que as novas mídias apresentam. No Brasil, a educação é uma calamidade, e se a gente for por aí, nós mudamos completamente o tema do nosso encontro, porque a situação da educação no Brasil, antes ela atingia os primeiros níveis, hoje ela está atingindo a universidade, e mais que a universidade, hoje ela está atingindo a pós-graduação. Estão acontecendo algumas iniciativas. A gente vê, não é, numa escola lá no Rio, numa outra escola lá em Porto Alegre, outra escola aqui. Mas são coisas dispersivas e, sabe, está faltando um planejamento, um investimento, uma boa vontade política, um investimento da gente conseguir dar um salto, porque hoje eu tenho chamado de educação, aprendizagem ubíqua. Hoje, os meios de aprendizagem, eles não estão só na escola. E aqui no Brasil, nós não conseguimos nem corrigir os problemas endêmicos da educação. Então, essa conjugação das novas tecnologias com os processos educacionais, isso não se faz do dia para a noite. É preciso se pensar em projetos que tenham continuidade, que esse é o grande problema da nossa cultura. Política pública. Cultura brasileira é uma cultura da descontinuidade, isso afeta. Quer dizer, qual é a primeira área que é afetada com isso? Educação. Tudo é descontínuo. As coisas, elas não têm a continuidade necessária para uma autoavaliação, para a heteroavaliação e para que ela possa progredir no sentido de se tornar cada vez melhor. Os projetos começam, são interrompidos, aí começa uma outra coisa, é interrompida e falta formação, não é? A formação dos professores. Dentro desse cenário que você descreveu, né, gerado pelos dispositivos móveis, pela disponibilização desses dispositivos móveis, há necessariamente um confronto entre isso que você tem chamado de aprendizagem ubíqua e educação formal tradicional? Educação formal é educação na escola, então, que segue uma sistemática, então tem estrutura, etc. Né? Isso todo mundo sabe o que é educação formal. Bom, o que é aprendizagem ubíqua? Aprendizagem ubíqua é a aprendizagem disponível a qualquer momento. Então, qualquer curiosidade que eu tenha, eu posso saciar. A qualquer momento, se eu acordo no meio da noite com uma curiosidade, como é mesmo o nome daquela região lá do norte da África, eu pego lá o meu dispositivo móvel e chego à informação a hora que eu quero, a hora que eu quiser. É claro que existe uma diferença entre informação e aprendizagem. A aprendizagem é quando a informação ela é incorporada para usos futuros, enquanto que a informação é alguma coisa que eu recebo e a que eu tenho acesso e ela dura o tempo que por exemplo, que é necessário e é apagado da minha memória. Por exemplo, tempo em São Paulo. Hoje de manhã, peguei lá o meu iPhone e pus lá tempo em São Paulo, para saber qual é a temperatura, não é, aqui até hoje. Ora, amanhã, essa informação vai desaparecer da minha cabeça, não é? Daqui uma semana eu nem lembro. Só vou lembrar, por exemplo, que roupa eu estava usando, porque isso é visual. Bom, enfim, a aprendizagem é diferente. Mas, o que acontece? Essa fronteira entre informação e aprendizagem, em primeiro lugar, começa a ficar borrada.
porque eu tenho lá uma curiosidade, eu quero saber alguma coisa, eu estou assistindo a aula de um professor, ele fala alguma coisa, e eu pego lá o meu iPhone e começo a olhar e vou além da informação que ele está me dando. Então, eu estou aprendendo completamente fora daquela sistematização da educação formal. Imagine o que vai acontecer com esses jovens que lidam com esses equipamentos e que conversam entre si. Isso que é absolutamente maravilhoso. Porque esses equipamentos não me levam só à informação, mas me leva também à troca de informação. Então, é uma aprendizagem que não é mais só individual, essa aprendizagem ubíqua, ela é uma aprendizagem também coletiva, feita de trocas. Se eu não sei uma coisa, eu posso mandar uma mensagem e pergunto para o outro que busca melhor do que eu, e a informação vem para mim. Então, nós vivemos hoje, são oceanos de informação. E a aprendizagem, ela vai acontecendo naturalmente, espontaneamente, e parece que a gente não está fazendo nenhum esforço para isso. Porque tudo vem com tanta facilidade, eu não preciso levantar, ir lá na minha estante e procurar, nem vou falar Barça, embora ela seja tão adorada aqui no Brasil, não preciso ir lá, na Enciclopédia Britânica, pego um volume, sento aquele volume pesado, aquele volume manda para um outro. Hoje nós fazemos tudo isso em fração de segundos. Eu adoro aquela frase do Humberto Eco, nas redes nós passamos do Platão à salsicha em fração de segundos. Então, que vai acontecer? A gente não sabe, porque hoje nós vivemos num mundo onde tudo está acontecendo tão rapidamente e as coisas estão se transformando tão profundamente que a minha conclusão é que o ser humano está passando por um salto antropológico mutante. Não é que vai ficar com chifre ou com a cabeça desse tamanho, né? Quando a gente fala mutante, mutante, então ele vai ter 6 dedos, não é isso. É a inteligência humana que está crescendo, porque hoje ela não é mais uma inteligência individual, ela é uma inteligência coletiva. Essa palavra, essa expressão todo mundo está usando. Mas na relação com a educação formal, isso não significa que a educação formal vai acabar. Porque nesse oceano, nem é oceano, isso é uma galáxia de informações, é preciso saber separar o joio do trigo. O problema da seletividade. E a seletividade a gente só adquire através da sistematização do conhecimento, através da paciência, não é? Da escuta, da experiência que as pessoas de gerações mais velhas podem trazer para nós. Então, essa função da escola, isso não pode morrer. Isso a escola tem que continuar fazendo, principalmente. Como é que se pode se dar a transmissão de valores? A não ser por esses meios tradicionais que são a família e a escola. Necessário. Ela continua sendo necessária. Agora, o desafio é como a escola não se alijar, não é? Não criar uma separação, uma divisão muito estanque entre esse mundo de informações que a gente tem na palma da mão e a educação formal. A escola perdeu o bonde dos meios de comunicação de massa. A escola não conseguiu fazer qualquer tipo de aliança com os meios de comunicação de massa, a não ser nos telecursos.
Agora, a eficácia dos telecursos eu coloco muito em questão, porque na realidade eles tentam simular a situação de sala de aula sem ter aqueles fascínios próprios da sala de aula, ou seja, a presença, o olhar, a gestualidade, poder chegar perto, etc. Que isso que faz, não é? Que eu chamo de fascínio da situação de ensino-aprendizagem em presença. Além de ser predominante na educação formal, por qual motivo o verbal, mais especificamente comunicação escrita, parece constituir uma forma tão forte e paradigmática no ensino, a ponto de se tornar avessa a outras formas mais híbridas? Ou seja, por que a educação formal tem dificuldade para lidar com recursos que estejam fora e cada vez mais distantes do universo de Gutenberg, ou de um universo estritamente gutenbergiano? Faz alguns anos, não me lembro quantos, mas pode ser bem 15 anos, que eu fui convidada para falar no ANHB, para acho que 2.000 pessoas. Era uma mesa redonda, e as redes ainda não tinham, quer dizer, a internet ainda era uma promessa. O que a gente tinha nas universidades era BitNet. E eu estou lembrando desse evento porque lá eu disse o seguinte: